Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo, site dedicado à educação cristã. Eu sou Fabiano Catrink e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como esvaziar-se de si mesmo para o avivamento. Muito bem, irmãos, esse é o terceiro podcast, na verdade, né? O primeiro podcast foi um apanhado geral, esse segundo aqui, o segundo foi sobre preparar os corações, e nesse terceiro nós vamos falar aí sobre esvaziar-se de si mesmo. E o versículo base para que possamos falar sobre esse aspecto da preparação, né, para um avivamento num culto, seja ele no lar ou na igreja, está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que na versão que eu vou ler vai dizer assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Muito bem, esse é o prossigo para o alvo, né? O famoso prossigo para o alvo, né? E foi o versículo no qual aí eu preparei na época de uma pregação, justamente para que a gente pudesse entender a essência desse esvaziar-se de si mesmo. Por que isso? Bom, historicamente falando, em termos de linha de tempo lá na Bíblia, né? O tempo de escravidão ele já acabou. Por quê? Porque os nossos pecados eles foram lavados pelo sangue de Jesus, certo? Então, a gente, por questões de dificuldade, a gente sempre fica lembrando do passado, mas a gente precisava sempre ter em mente de que o passado ficou para trás e não adianta mais a gente ficar lembrando do que passou, ficar lembrando de momentos ruins, do que a gente fez de errado. É claro que o arrepender-se é algo nobre, mas não adianta ficar revivendo o passado, e não conseguir viver o presente, e aí dessa forma você acaba nem tendo um futuro, né? É como se a gente tivesse uma espécie aí de dossiê contra nós mesmos, algo que a gente testemunhasse contra nós mesmos, a nossa consciência, né? Testemunhando contra você mesmo, contra o que você fez ou deixou de fazer. Mas nós precisamos deixar isso para trás, certo? Porque em Jesus, em Cristo Jesus, eu e você, nós somos nova criatura. Então, a gente precisa deixar isso para trás para viver um novo, que a gente possa se entregar a Jesus e viver um novo que está por vir, que está começando a viver agora, nesse exato momento. Temos que deixar que Jesus seja o nosso intercessor, que ele seja o nosso advogado, certo? Mas como abrir mão do passado? Bom, em João, capítulo 8, versículo 7, vai dizer assim: E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou, né, em outras traduções, que atire a primeira pedra quem nunca pecou, certo? Bom, a gente não tem como ficar sempre remoendo os pecados, aquilo que a gente já fez. O mais importante é que a gente procure ser fiel na nossa reconciliação com Jesus, fiel na nossa entrega com Jesus, porque errar a gente vai errar sempre, vamos errar com frequência, porque nós não somos perfeitos, certo? Pedir perdão, perdoar, arrepender-se verdadeiramente dos nossos pecados e seguir em frente. E aí depois a gente conseguir fazer isso, né, após a gente deixar o nosso passado e que a gente conseguir realmente se esvaziar nossa mente, esvaziar nosso coração de sentimentos tão ruins, de sentimentos que atrapalham a nossa concentração, a nossa comunhão, certo? Aí a gente vai acabar voltando para o versículo base aqui que eu li no comecinho do podcast, que é justamente Filipenses 3,13. Ou seja, esvaziando-se de si mesmo, você vai prosseguir para o alvo, certo? Com humildade, como Paulo reconhecia aqui, né, que ele
não tinha certeza que ele já tivesse alcançado, né? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele vai em frente, ele mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, sabendo dos seus pecados, das coisas que ele fez de errado, ele seguiu adiante. E nós precisamos fazer o mesmo. Então, um desses aspectos aí do avivamento, para que ele possa acontecer, certo? No culto, é justamente você conseguir esvaziar-se de si mesmo, para que a gente possa se encher do Espírito Santo, que a gente possa se encher da graça de Deus, que a gente possa se encher do amor de Cristo Jesus, certo? Por isso, irmãos, a gente não tem como louvar a Deus com a nossa mente poluída, com a nossa mente preocupada com os problemas, com talvez aí alguma interferência externa. Às vezes você está num culto e tem carros de som passando, conversas em paralelo durante uma pregação, enfim. A gente precisa se esvaziar de tudo isso e focar somente em Deus, certo? Combinado? Bom, no próximo episódio nós vamos continuar aí aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Hoje nós falamos como um pouquinho, né, como aprender aí a esvaziar-se de si mesmo para o avivamento. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, lembrando que nós temos aí um trabalho de parceria com os missionários Augusto e Rochilane e também com a pastora Sueli Cardoso, missionária Sueli Cardoso, que faz um belo programa na rádio aí pelo Facebook. Eu tenho colocado aí nos cartazes aí para os irmãos acompanharem no site. Tá certo? Bom, mais uma vez então, muito obrigado. Por hoje é só, um grande abraço e fiquem com Deus.